Buenas gurizada, Cristiano Fetter por aqui. E hoje nós vamos falar do seguinte tema. O corpo entende tempo e o cérebro entende distância. Eu tenho certeza que tu já se perguntou alguma vez por que alguns treinadores colocam treino de distância, outros por tempo, e os meus alunos que estão aí ouvindo, mas peraí, o Fetter ele bota horas tem treinos com tempo, horas tem treino com distância. Qual é a diferença disso? Isso impacta o corpo de forma diferente? Pois é, isso são algumas coisas que a gente vai discutir devagar aqui e eu pretendo, ao final desse podcast, tu tenha um entendimento maior sobre esse tema, porque isso pode te ajudar como tu gerencia os teus treinamentos, em como tu encara cada um desses treinamentos. Eu sempre gosto de bater na tecla que quanto mais o corredor, o aluno, o atleta entender de treinamento, entender o seu treinamento, melhor ele executa esse treinamento. E quanto melhor a execução desse treinamento, maior é o desenvolvimento desse atleta. O desempenho aumenta, ele se torna um corredor mais eficiente, mais inteligente e que sabe lidar com mais coisas ao longo de uma prova. Então vamos lá. Independente de qualquer coisa, tá? Eu já vou dar a dica que tu precisa saber completa. Tu precisa entender uma coisa só. Independente de qualquer coisa que eu fale aqui nesse podcast, nesse áudio, qualquer coisa, tu precisa entender uma única ideia. Nosso corpo, ele somente se adapta a tempo sob esforço. Ou seja, não interessa a forma que tu faz, ou que tu acha mais fácil ou mais difícil, não interessa. O que interessa para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso desempenho, é que o corpo ele se adapta sempre, no sentido fisiológico da coisa, em tempo sob esforço, tá? Dito isso, eu quero ir aumentando um pouco mais a nossa consciência sobre esse tema. Vamos lá. Eu tenho certeza que tu já fez um treino onde estava lá por tempo. E aí, 1 minuto, né? 1 minuto. 1 minuto pode parecer um tempo muito. Pode ser muito tempo, ou ele pode ser pouco tempo. Tudo depende da fase. Então, por exemplo, um treino que eu gosto de passar bastante para os alunos, que é 10 tiros de 1 minuto forte por 1 minuto fraco. E aí a gente vê como o mesmo minuto pode parecer uma eternidade e pode passar voando. Tudo depende do esforço que tu está fazendo. Então, o nosso corpo, ele só entende esse tempo. Agora é diferente, por exemplo, tu vai fazer um tiro de 400 metros, tá? Um tiro de 400 metros. Cara, tu sabe quanto falta. Se tu acelerar um pouco mais, tu pode terminar esse teu sofrimento mais rápido. Ou se for 400 metros, por exemplo, de trote leve, tu sabe que se tu diminuir o ritmo, fica mais tempo confortável. Ou seja, a gente joga com essas valências, né, com essas nuances de tempo e distância de acordo com o nosso grau de cansaço, né? Então veja bem, nós treinadores, tá?
Eu sei que tem treinadores que trabalham só com distância, eu sei que tem treinadores que trabalham só por tempo, e tem treinadores, que nem eu, que mesclam as duas coisas. E eu vou explicar porque eu gosto de mesclar as duas coisas. Porque, vamos lá, quando o treinador coloca aí para vocês um treino por distância, ele sabe que fisiologicamente, dependendo da distância que ele depende da distância que ele vai colocar, tu vai demorar um certo tempo para fazer isso. E ele quer, através daquela distância, te treinar uma determinada coisa que esteja na cabeça dele. Mas o teu corpo vai se adaptar ao tempo sob esforço dentro desta distância. E assim, pro nosso cérebro, é muito mais a distância. Muito mais. A gente entende, consegue enxergar, a gente consegue gerenciar muito bem a parte de distância. O tempo não. O tempo, se tu correr mais rápido, tu só está fazendo mais esforço. Mas o tempo não vai passar mais. Pelo contrário, ele vai começar até a passar mais devagar. Então, essas nuances são importantes. E por que eu gosto de mesclar as duas coisas? Porque a gente vai ter provas mais cartesianas, mais lineares, mais fáceis de gerenciar, como provas planas, né? Pode ser maratona, uma distância muito grande e tal para gerenciar. Mas tu sabe os quilômetros, né? Tu tem já uma ideia ali, é uma coisa mais tranquila. E é muito importante que tu saiba gerenciar a distância. Seja de 400 metros, quilômetros, de 5, 10, 20, 40 quilômetros, 50, eternamente. E, ao mesmo tempo, para corredores de trilha, é muito importante os treinos por tempo. Por tempo. Por quê? Porque nenhum corredor de trilha, ele sabe o próximo terreno que ele vai encontrar. Ele não sabe se ali depois daquela subida que ele pegou, se vai ter um terreno muito ruim ou não, se vai ser fácil de correr ou não. Alguns, não, Fetter, mas eu leio o mapa e eu já sei onde tem subida, onde tem descida. Beleza, mas pode ser que tu não saiba o terreno exatamente. Mas eu já sei, eu já fiz essa prova. Beleza, mas tu não sabe se choveu ou não choveu. Tá seco ou tá molhado. Então esse gerenciamento, tu nunca saber o que tá pela tua frente e saber gerenciar o teu esforço nisso é de suma importância para corredores de trilha, principalmente de ultramaratona. Principalmente. Afinal de contas, tu tem que saber gerenciar muitos quilômetros e muito esforço sobre muito bem, porque tu tem uma ideia. Vamos dizer assim, vou fazer a prova em tantas horas. Tudo bem, uma ideia. Mas o terreno pode estar mais difícil e tu passar mais. Precisa saber gerenciar. É diferente de uma maratona no plano ali e tal, que tu tem uma ideia e se nada acontecer de errado ou de muito ruim, tu sabe que tu vai demorar entre X tempo e X tempo. É muito mais fácil. Então, dito tudo isso, de novo, independente de qualquer coisa, o corpo de vocês é sempre treinado por tempo sobre o esforço que está fazendo. Sempre. Independente de ser por distância ou por tempo teu intervalado, teu longo, teu seja lá o que for.
Então, se tu é um corredor que se preocupa em melhorar o teu desempenho, tu tem que te conhecer o suficiente e te gerenciar ritmo o suficiente pelo tempo que for. Pelo tempo. E aí, um dos grandes desafios do tempo, que é esse gerenciamento de ritmo e / esforço, ele treina a tua parte mental também. Então, eu gosto de treinos por tempo e alguns treinos por tempo bem extensos, porque daí tu começa a gerenciar, o aluno começa a gerenciar. E aí ele começa a brincar, entre aspas, nas zonas de treinamento. Horas ele está leve, horas ele está mantendo o ritmo, horas ele está num ritmo muito forte. Às vezes ele está na Z1, às vezes ele está na Z2, às vezes ele está na Z3. Algumas vezes ele está na Z4. Então, assim, ele vai brincando com esses ritmos e aprendendo sobre ele e entendendo os ritmos que ele é capaz de fazer para quando ele chegar numa prova, ele saber executar e conhecer os sinais do seu corpo. Porque eu vou falar para vocês, treinar somente por distância não vai te treinar na totalidade para que tu faça um bom gerenciamento numa prova de ultramaratona ou numa prova de tri. Óbvio, tá? Óbvio que pro treinador fica muito mais fácil tu colocar ali 10 de 400, vamos dizer, porque tu sabe que vai ser tudo igual para todo mundo. Vai ser tudo igual. Mas, cara, no fim das contas, como o nosso metabolismo é treinado por tempo, de novo, já falei 10 vezes, como o nosso metabolismo ele é treinado pelo tempo, bom, nada mais justo que a gente aplicar esse conhecimento fisiológico, né, no treinamento dos alunos atletas. Então, gurizada, é isso que eu tinha para falar sobre isso. Se alguém ainda tiver alguma dúvida ou queira conversar mais sobre isso, meu direct está sempre à disposição e espero que vocês tenham gostado. Se isso está ajudando vocês, compartilha com os amiguinhos aí de WhatsApp, enfim. E era isso. Qualquer coisa, prenda o grito. Muito obrigado a todos. Um beijo. Até a próxima.